Boa tarde, pessoal. Já faz muito tempo, não é? Eu andei com problemas por conta da minha sinusite e estou fazendo tratamento com antibiótico. Já melhorei um pouco, não é? Mas ando tendo só umas crises de cansaço de vez em quando. O vídeo de hoje é para refutar uma fala de Felipe Aquino, um pensador católico, que quem citou esse Felipe Aquino foi um escritor católico no Recanto das Letras. Aquele chato do Miguel, né? Olha só a fala de Felipe Aquino. Por que o mundo de hoje se apresenta diante dos nossos olhos tão macabro? Por que tantos crimes? Por que tanta violência? Por que tanto estupro que não se ouvia falar antes? Por que tanta droga? Por que tanto alcoolismo? Por que tanto assalto, homicídio, sequestro, corrupção, fraude? Resposta: porque a educação moderna, ateia, hedonista, materialista, consumista, tira Deus do coração das crianças, dos jovens e dos adultos. O Criador foi expulso da terra. Porque o mundo se apresenta diante dos nossos olhos tão macabro? Que eu saiba, assassinatos, guerras sempre existiram. O mundo nunca foi um paraíso. Por que tantos crimes? Crimes sempre existiram. Isso não é de hoje. Por que tanta violência? O mundo nunca foi pacífico, foi, gente? O mundo nunca foi pacífico. Sempre houve violência, sempre houve guerra, sempre houve epidemias e pandemias. Por que tanto estupro que não se ouvia falar antes? Antes não havia estupro? Ou é porque, como antes as mulheres não tinham os direitos que têm hoje, elas não tinham elas não tinham tanta coragem de denunciar, hein? Hein? Havia menos estupros ou eram as vítimas que silenciavam? Por que tanta droga? Hein? E por que tanto alcoolismo? Por que tanto assalto, homicídio, sequestro, corrupção, fraude? Engraçado que, vamos pensar bem, o Brasil é um país de maioria cristã, não é? É um país de maioria cristã e temos muito homicídio, temos muita fraude, corrupção e estupro. Essa fala de Felipe Aquino, né? Porque a educação moderna, ateia, é hedonista. É uma fala abjeta, preconceituosa, né? E que mostra que a grande maioria das pessoas pensa que os ateus são pessoas amorais e sem freios, capazes de tudo, não é? Sem freios, capazes de tudo. Engraçado que Felipe Aquino deveria saber que os países menos religiosos, como a Noruega, Suécia, Finlândia, são os países com os índices mais baixos de corrupção. Sabia? Esse professor Felipe Aquino, esse senhor sábio, que eu nem sei se está vivo, ele deveria saber que os países mais ateus são os países com menos corrupção. Porque como lá se investe em educação, as pessoas aprendem a escolher melhor seus representantes. Não vão escolher qualquer um, como acontece aqui. Hein? E tanta safadeza. Ô, Felipe Aquino, o senhor leu O Crime do Padre Amaro? Leu? Leu o Crime do Padre Amaro? Deveria ler, não deveria? Flor de Lis é ateia? Que eu saiba, Flor de Lis não é ateia. O senhor soube do caso de um pastor que ele contratou o serviço de uma mulher trans que era profissional do sexo e a matou? Hein? Quantas famílias de pastores não enfrentam problemas de drogas, de alcoolismo, adultério e violência doméstica? Hein? Quantos
crentes e católicos que não perdem uma missa ou culto e que não estão envolvidos em corrupção e em fraude. Se o senhor pesquisar, o senhor vai saber. Vai saber direitinho, ok? Aí vamos ver aqui mais. Sam Harris, o filósofo americano, autor de Carta a uma Nação Cristã, ele mostra que os países mais desenvolvidos e justos são compostos por ateus e não religiosos. Os Estados Unidos, eles são uma exceção à regra porque são um país desenvolvido e religioso, né? Eles possuem taxas de criminalidade e injustiça menores do que as dos países de terceiro mundo, como o Brasil, é verdade, mas maiores do que os países ateus. Países com muitos ateus, como a Noruega, possuem baixíssimos índices de corrupção, criminalidade e população carcerária. A criminalidade na Europa seria ainda menor se não fosse a imigração. Na França, 70% dos presos são muçulmanos. Então, senhor Felipe Aquino, não vá dizer que a desgraça do mundo é porque a educação de hoje é ateia. Não é de hoje que o povo enche a cara. Não é de hoje que existe sequestro, corrupção, fraude, homicídio. O que realmente... em países com muitos ateus, praticamente não há população carcerária. E o que está tirando a segurança de muitos desses países europeus é o tanto de muçulmano que está havendo lá. Richard Fox, meu amigo, até me mandou link de vídeo mostrando como a situação está difícil na Itália, que é o país dele, por conta desses muçulmanos querendo controlar a Europa. Por que tantos crimes? É de hoje que existe crime, não é de hoje que existe violência. Quer dizer que o mundo antes era um paraíso? Hein? E as monstruosidades feitas pelos religiosos, hein? Inquisição católica, Inquisição protestante, caça às bruxas, hein? Aí, o povo, né? O povo pensa, o povo besta, fica pensando que o mundo de hoje tá ruim, quando na verdade o mundo nunca foi bom. Nunca foi um paraíso. Aí fica achando que isso é porque o povo de hoje é tudo ateu? Se assim fosse, era para o Brasil ser o melhor lugar para se viver no mundo, porque aqui quase todo mundo é religioso. Gente, acordem. Uma boa tarde para todos.